Acho que a gente já está ao vivo, então. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos começar aqui já a nossa primeira atividade da nossa semana de feira virtual. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Yazamura, da Cônica, e ele vai fazer uma palestra muito interessante para a gente aqui sobre é possível inovar no raio-x. Então, eu quero que vocês aproveitem bastante essa primeira atividade, e lembrando que a gente vai ter várias outras durante a semana, então não deixe de acompanhar a gente aqui no nosso canal. E agora, Eduardo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da Cônica antes de a gente iniciar realmente com o assunto. Legal, João. Obrigado aí pelo convite. Agradecer em nome da Cônica pela Arquimedes nos convidar para participar aí do evento. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para toda a equipe, para toda a galera que está nos ouvindo aí. Bem, a Cônica Minolta é uma multinacional japonesa que nós temos uma fábrica lá em Belo Horizonte, Nova Lima. Nós produzimos, desenvolvemos equipamentos de raio-x, digitalizadores, CR, DR, mamógrafo e também toda a parte de software, né? O PACS, onde a gente faz o gerenciamento das imagens médicas. Então, eu sou especialista de produto, temos já algumas outras pessoas na equipe. Eu estou focado um pouco mais agora na parte de software, né, na parte de PACS, que a gente chama de Healthcare IT. E hoje eu vou falar para vocês um pouco do que nós estamos trazendo de inovação nessa área de raio-x, onde nós da Cônica somos aí especialistas nessa área, onde nós temos a nossa fábrica, pesquisa e desenvolvimento e tudo isso. Então, eu vou trazer um pouquinho do que a Cônica no mundo, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, está desenvolvendo para poder inovar nessa área que muitos parecem e pensam, né, que, putz, raio-x já deu, já todo mundo tem, todo mundo sabe, mas com as nossas tecnologias, né, principalmente aí de VR, que é a radiografia digital, nós temos como inovar nessa área, trazendo benefícios tanto para a equipe de engenharia clínica, que vai estar ali fazendo toda a parte de gerenciamento desses equipamentos, mas também para o paciente, que é sempre o nosso objetivo final, trazer sempre benefícios para ele no diagnóstico, mais confiável, mais preciso, mais específico, e também para o médico radiologista, né, que vai estar ali nos auxiliando e fazendo todo o diagnóstico desse raio-x, dessa imagem. Então, vamos começar? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Beleza, eu vou te dar o ok assim que já tiver para poder liberar ela aqui. Isso, beleza. Estou colocando aqui já na nossa tela. Só um minutinho. Então, até mesmo para esclarecer para quem vai acompanhar com a gente aqui, ô Eduardo, eu vou deixar a minha tela não online, até mesmo para não pesar a nossa live, e vou estar acompanhando o pessoal também aqui no chat. Aí no final da nossa apresentação a gente libera para perguntas, né, se houver. Combinado, João. Combinado. Então eu tô aqui, só não estou mais aparecendo, mas estou acompanhando com você, tá bom? Tá bom, eu estou aparecendo, não estou me vendo, mas estou aqui na apresentação. Eu estou também verificando aqui que qualquer coisa, qualquer problema, eu estou de olho aqui também no chat. Aí você pode começar. Tá bom, combinado. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar hoje sobre a radiografia digital dinâmica, que é uma tecnologia aí que está revolucionando a forma de nós visualizarmos as imagens de raio-x que existem hoje no mercado. Então, o título da apresentação, né, foi: será que é possível inovar no raio-x? Como a gente acabou de falar, muitos já pensam e tem essa falsa impressão de que o raio-x a gente não consegue mais inovar, que a gente não consegue mais trazer novidades. E a Cônica aqui, nesse momento, afirma e vai trazer, vai mostrar para vocês que sim, é possível inovar no raio-x. Como? Através de uma tecnologia que chama radiografia digital dinâmica. Ou nós conhecemos também, né, vulgarmente aqui, como raio-x que se move, ou também raio-x em movimento. Basicamente, a radiografia digital dinâmica é uma evolução do raio-x, onde são feitas várias imagens sequenciais em baixa dose, fazendo então que o resultado dessa sequência de imagens seja um vídeo, ou seja, uma imagem dinâmica, permitindo então uma avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa desse exame de raio-x. Lá nos Estados Unidos e no Japão, essa tecnologia já tem sido aí utilizada em
alguns estudos clínicos, com pesquisas sendo aí comparativas, né, entre a tecnologia atual e a tecnologia de radiografia digital dinâmica. E um dado bem interessante é que essa tecnologia já foi aprovada pelo FDA lá nos Estados Unidos. Para quem não conhece, seria o equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, a gente já pode comercializar essa tecnologia. E, além disso, a Cônica participou de alguns congressos, e em um deles, em 2019, nós conseguimos ganhar um prêmio de inovação com essa tecnologia, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, o objetivo é que a gente nunca mais veja a radiografia, né, como ela era vista antes. Por quê? A DDR, também conhecida, né, que é a abreviação aí de radiografia digital dinâmica, ela traz essa quebra de paradigma da imagem estática para o dinâmico, para uma imagem dinâmica. Por que isso, né? Vocês estão vendo aí, espero que esteja sendo possível visualizar, a imagem do lado esquerdo é uma imagem convencional de raio-x, é aquela nossa foto. E do lado direito é já uma imagem dinâmica, é uma imagem adquirida através da DDR. Então, nós conseguimos, com essa imagem em movimento, com esse raio-x em movimento, ter uma observação muito mais aprofundada da fisiologia, da anatomia do paciente. Então, existe a possibilidade de nós termos uma avaliação de qualidade e de quantidade dessa imagem. A gente consegue quantificar informações, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E, como eu disse, esse tipo de tecnologia, a DDR, ela está aqui para realmente mudar esses nossos paradigmas em relação ao diagnóstico e conduta, tanto dos médicos radiologistas, quanto também de nós mesmos, profissionais que atuamos nessa área. E as duas principais grandes áreas, né, que a DDR tem atuado e tem focado e traz grandes benefícios é a área de pneumologia e a área de ortopedia, que é o que a gente também vai ver daqui a pouquinho. Como é que é feito, então, como é que é feita, né, a aquisição da radiografia digital dinâmica? Primeiro, é importante frisar que não é necessário ter um equipamento específico de raio-x para poder utilizarmos dessa tecnologia. A intenção é utilizar o próprio equipamento de raio-x que nós já conhecemos, o que torna ele um equipamento, então, multifuncional, ou seja, que permite a aquisição das imagens que nós conhecemos tradicionalmente e também da DDR, da radiografia digital dinâmica. A DDR, nós conseguimos adquirir até 300 imagens sequenciais por 20 segundos, criando, então, um cine loop. Para quem conhece o ultrassom, sabe bem que isso significa que é um vídeo. E um grande fator também muito interessante é a questão de dose, que é fundamental aí para o nosso paciente. A gente consegue ter, quando utilizamos dessa tecnologia, no máximo dela, uma dose equivalente a 2 exames de raio-x convencionais, vamos dizer assim, um raio-x de tórax convencional, daí perfil, é o que nós conseguimos fazer equivalência com essas 300 imagens que nós conseguimos captar através da DDR. E essa captação, obviamente, ela é rápida, né? Eu sei que demora aqui 20 segundos, mas é aquele tempo do paciente, no caso da área de pneumologia, fazer todo o movimento de respiração, de inspiração e expiração, para a gente poder, então, captar todo esse movimento. E outra característica interessante, apesar de nós termos uma estação de trabalho específica para poder fazer todo o processamento dessas 300 imagens e nos dar mais informações, essas imagens podem ser encaminhadas para qualquer PACS, né? Não existe aí nenhuma restrição em relação a isso. Então, como eu disse, uma das principais características e diferenciais que a DDR traz é que é possível utilizar qualquer sistema de raio-x. Então, ele se torna um sistema multifuncional, produzindo tanto as imagens estáticas, que a gente já está acostumado, e as imagens dinâmicas, com uma eficácia no custo e no fluxo de trabalho. Em relação à configuração, então, eu expliquei para vocês que a gente pode utilizar, né, equipamentos convencionais de raio-x, e para a DDR, obviamente, né, para essa tecnologia funcionar, a gente utiliza um detector digital, que eu comentei que são os nossos DRs, a radiografia digital. Hoje, o painel que nós temos que utilizar para poder conseguir captar essas 300 imagens,
é o nosso painel chamado AeroDR HD. Hoje, é claro que eu sou suspeito para falar, mas eu afirmo que esse painel é o que existe de melhor hoje no mercado em termos de aquisição e digitalização de imagens de raio-x. Para vocês terem ideia, ele tem uma resolução de 100 microns, o que é extremamente boa, né? Quanto menor aqui, melhor. Então, a gente traz uma resolução extremamente boa. Por exemplo, o grau de resistência, ele traz esse grau de IPX6, que resiste à água num certo grau, né? Então, um painel que traz todos esses benefícios na imagem e permite, então, essa captação sequencial de várias imagens, permitindo a criação dessa imagem dinâmica que eu mostrei para vocês. E, além, então, do equipamento do painel digital, existe uma estação de trabalho inteligente que vai fazer todo o processamento avançado dessas imagens. Aqui, no caso, eu vou mostrar também, seriam para imagens do diagnóstico pulmonar. Existe também, como eu disse, a DDR, ela tem aplicabilidade na área de ortopedia, musculoesquelético, mas essa estação de trabalho, ela está focada mais na parte pulmonar. E algumas das possibilidades que essa estação traz são filtros, por exemplo, como supressão de ossos, avaliação dessa frequência pulmonar, diâmetro, distâncias, que a gente vai ver aqui nas próximas imagens. Então, por exemplo, essa é uma imagem, né, que foi adquirida através da DDR e vocês podem observar que existem algumas linhas aqui, né, que já estão pré-determinadas na imagem. São linhas que a estação de aquisição, que a estação de processamento coloca na imagem, permitindo, então, avaliações de movimento. Por exemplo, essa avaliação do diafragma. Você consegue, então, identificar doenças pulmonares, hipertensão, ou até a capacidade pulmonar. Só fazendo aqui um parênteses, né, para o momento que nós estamos passando atualmente, nós ainda não recebemos nenhum tipo de pesquisa relacionada à COVID, mas eu tenho certeza que esse tipo de tecnologia pode e vai ajudar muito nesse diagnóstico e mesmo na evolução dos pacientes acometidos com a doença. Então, como eu disse para vocês, essa workstation, né, inteligente vai ser utilizada para processar essas imagens pulmonares, essas imagens dinâmicas, já utilizando o que está muito em alta, né, que é essa questão de inteligência artificial. Então, ela vai receber essas imagens, vai conseguir, então, aplicar aprimoramento do contraste, fazer diversos filtros, supressão óssea, e essa parte de quantificação que eu disse para você, tanto da parte do pulmão em si, mas também de movimentações desse pulmão. Então, um exemplo, eu sei que é um pouquinho clínico, mas eu quero trazer o máximo aqui para o ambiente de engenharia clínica. Isso é fundamental. Acho que o profissional de engenharia clínica precisa também entender um pouquinho, né, dessa parte clínica, entender um pouquinho do software para poder mostrar os benefícios que isso pode trazer para o paciente e para a instituição em si. Aqui seria, por exemplo, um paciente que fez a retirada parcial de um dos pulmões, e vocês podem observar que com a DDR, com a radiografia digital dinâmica, a gente consegue observar esse movimento do pulmão. Então, por exemplo, aqui, uma semana após a realização da lobectomia, é possível observar que existe água dentro desse pulmão. E isso seria impossível de visualizar, tanto numa radiografia convencional, quanto numa tomografia. Obviamente, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas com a DDR eu consigo ter um diagnóstico, uma avaliação, né, pós-operatória muito mais rápida, muito mais prática, através de um sistema com melhor custo-benefício e fácil de se utilizar. Aqui é uma outra imagem, né, também, obviamente, do pulmão, mas mostrando a capacidade de você dar uma melhor visibilidade para as estruturas. Então, a DDR tem características que traz uma capacidade de processamento de imagem avançada, permitindo, então, a avaliação dessas estruturas e, obviamente, um melhor diagnóstico pelo médico radiologista. Aqui é um exemplo. Então,
doenças pulmonares obstrutivas, crônicas, como, por exemplo, bronquite, enfisema. Aqui na imagem à esquerda dessa paciente, ela está, sim, acometida, e na imagem da direita, não, é um paciente normal. Então, é possível avaliar movimentações do diafragma, avaliar a movimentação da caixa torácica como um todo, verificar essa movimentação, né? Então, isso nos traz uma informação, uma quantidade de informação muito maior do que um simples raio-x. Não, obviamente, tirando o mérito do raio-x, mas isso traz muito mais informação e um poder de comparação, né? Se a gente tem aqui o paciente normal, a gente consegue já identificar, através desses movimentos, quais seriam as patologias. Uma outra possibilidade que a DDR traz, em termos de processamento de software, é a possibilidade de você retirar, né, as estruturas ósseas. Por que isso é importante, né, pessoal? Se existe algum câncer, algum nódulo, alguma estrutura aí suspeita atrás exatamente do osso, isso acaba dificultando o diagnóstico. Então, a partir do momento que você consegue suprimir esses ossos, você consegue identificar possíveis patologias que estariam atrás, né? Isso permitindo, então, aí de novo, o melhor diagnóstico do nosso paciente. Esse é um exemplo. Aqui existia a suspeita, né, de um tumor, só que ele não estava sendo totalmente identificado, porque existia o osso acima. Quando você suprime, quando você retira através do software essa estrutura óssea, você consegue visualizar, então, esse nódulo, e além disso, através da DDR, que você verifica a movimentação, você consegue, de novo, ter mais essas informações, e aqui, obviamente, a gente mostra uma imagem de tomografia, mas nesse caso, não seria necessário a gente realizar o exame de tomografia, né? Com o exame de DDR, com uma tecnologia utilizando o equipamento de raio-x convencional, a gente consegue eliminar a necessidade de realizar exames de maior complexidade. Isso é uma grande vantagem, né? A gente sabe que existe um custo elevado para se realizar tanto tomografias quanto ressonâncias. Às vezes demora, a gente não tem tantos equipamentos, e com o raio-x, com a DDR, a gente conseguiria ter esse diagnóstico. Aqui é muito interessante. Isso mostra já o poder do que a gente está falando, né, de a base da inteligência artificial. Dentro dessa imagem de DDR, essa imagem dinâmica, é possível identificar a base e também o ápice do pulmão, e a gente consegue, então, medir o movimento. Isso, até então, eu desconheço que era possível, e com esse tipo de tecnologia, a gente consegue fazer medições, trazendo, então, de novo, essa maior quantidade de informação. Então, foi o que eu falei aqui, né? Eu consigo identificar a base do pulmão, a parte superior do pulmão, e eu consigo gerar esses gráficos, identificando, nesse caso, o movimento normal. Aqui é apenas um esquema, né, mostrando o que seria o movimento normal, e se vocês verem o próximo slide, é o que a gente chama de movimento paradoxal. O que isso significa? Significa que o meu pulmão direito se movimenta diferentemente do meu pulmão esquerdo. Isso é uma patologia, assim, extremamente difícil de você identificar, porque quando você faz aquela imagem estática, você não consegue identificar que um está acima do outro de uma maneira tão fácil. E quando você tem, então, a DDR trazendo esse movimento atrelado a um gráfico, a uma medição, a gente consegue trazer um diagnóstico muito mais preciso para esse paciente. Aqui, de novo, né, é interessante isso, porque nesse caso, a paciente ela tinha uma suspeita de asma. Asma, eu
graças a Deus ainda não tive, mas já tive bronquite por muitos anos. Nesse caso, então, essa paciente estava com suspeita de asma, e quando ela foi submetida à tecnologia de DDR, ao exame de DDR, né, radiografia digital dinâmica, foi demonstrado que ela, na realidade, não tinha asma, e sim ela tinha essa disfunção pulmonar, né, onde o pulmão se movimentava diferente do outro. E foi, então, comprovado que ela tinha, na verdade, uma doença neuromuscular. E, bem, isso para mim é fantástico, porque se você tem uma capacidade de realmente diagnosticar de uma maneira adequada a patologia do paciente, é muito importante, é muito bom. E, de novo, a DDR ela acaba substituindo alguns outros exames, como a própria tomografia, ou alguns exames aqui no caso de espirometria, ou mesmo aquelas provas de função pulmonar. Aqui outra imagem fantástica, mostrando a capacidade de identificação e medições que a DDR traz, não somente mais aquela visão, né, única e exclusiva do médico. Aqui a gente consegue trazer números, consegue trazer gráficos, identificando as estruturas anatômicas. E, pessoal, além, né, como eu falei, da área de pneumologia, uma outra grande área que a DDR traz aí grandes benefícios é a área de ortopedia. Por quê? Porque ela vai permitir a avaliação do movimento, ou seja, da biomecânica do paciente. A gente vai conseguir identificar e tratar melhor as lesões musculoesqueléticas, fraturas, ou mesmo as avaliações pré e pós-operatórias. Aqui alguns exemplos, né? Então, do lado esquerdo da tela, a gente tem a imagem estática do nosso raio-x convencional. De novo, eu não quero dizer que é ruim, ela é ótima. Existe hoje o exame talvez mais realizado no mundo, então traz informações. Mas a partir do momento que nós conseguimos fazer o movimento e captar esse movimento, a gente consegue ter uma informação funcional. Falando nessa questão de ortopedia, a gente consegue medir, inclusive, né? Então, por exemplo, aqui no joelho, a gente consegue medir angulações, consegue ver toda a amplitude do movimento que antes não era possível. Okay? Aqui outro exemplo de uma radiografia, né, digital dinâmica de ombro, mostrando toda a amplitude do movimento. E, por fim, aqui de punho, né, pós-cirurgia e pós 2 semanas de cirurgia. Aqui não está mostrando, né, foi uma medida externa, não foi através de software, mas é possível você, então, medir a angulação que esse punho consegue chegar, mostrando que a evolução do paciente foi, obviamente, boa após essas 2 semanas. E o grande diferencial é isso, essa movimentação, essa captação do movimento, que até então, através, né, de equipamentos convencionais, através de um painel digital, você não conseguia trazer isso para o médico radiologista poder diagnosticar. Então, por fim, pessoal, só para resumir aqui, a radiografia digital dinâmica, ela traz grandes aplicações clínicas na área de pneu e na área de ortopedia. Quantificação de dados, isso é fundamental. Eu sei que até nos próximos dias aí vocês vão ver muito essa questão de dados, de informação. O que eu quero trazer para vocês aqui é o que nós, com um equipamento de raio-x e uma tecnologia digital de aquisição, consegue trazer de informação aí para o médico poder dar um laudo, elaborar um laudo de uma maneira muito mais precisa. Custo-benefício, eu mostrei várias vezes aqui alguns exemplos onde eu consigo reduzir a necessidade de imagens avançadas, como tomografia, ressonância. Então, o custo-benefício que essa tecnologia traz é muito grande também. E o objetivo final, né, sempre melhorar a qualidade, contribuir com o diagnóstico para o nosso cliente final, que é o paciente. Inteligência artificial, né, pessoal? Isso, como eu falei, está em alta. Eu acredito que
Em breve, no caso aqui da DDR, já vai estar presente no Brasil, a gente vai conseguir colocar isso em grandes instituições, onde vocês, da equipe de engenharia clínica, vão conseguir tanto nos ajudar, né, a trazer essa tecnologia, mas também comprovar os benefícios. Não sei se cabe aqui, mas o DR em si, eu fui parte da história, acredito, de introdução dessa tecnologia, um dos hospitais que eu pude trabalhar, e realmente a gente viu o grande diferencial que isso trouxe tanto para a equipe interna quanto para o paciente em si. E eu acredito que o DDR vai ter o seu momento semelhante a isso, trazendo esses benefícios muito além do que o DR trouxe para nós. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, ver vídeos, todos esses vídeos que eu coloquei aqui na apresentação, eles estão disponíveis no nosso site, então é só buscar lá conicaminoltahc.com.br, se for específico para o DDR é só /DDR, se não também existe um site, ele está em inglês, mas aqui tem bastante material, pessoal, é só digitar aqui xraythatmoves.com, lá muito mais informação a gente consegue encontrar. E também fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais. Depois, ao longo dos outros dias, nós teremos oportunidade de conversar um pouquinho mais. Mas quem quiser saber um pouco mais da Cônica, é só buscar lá no Facebook, Healthcare do Brasil, Cônica Minolta Healthcare do Brasil, no LinkedIn e também no Instagram. Nós estamos sempre aí atualizando, mostrando novidades, trazendo o que há de melhor no mercado nessa área de raio-x e também nessas nossas outras áreas que atuamos. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e fico aí à disposição para poder esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado. Oi, Eduardo, muito bom, viu? Gostei bastante. Legal. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar aqui a sua tela, porque a gente tem perguntas, tá? Algumas perguntas eu vou te passar aqui. Só um minutinho, que eu vou te liberar para você poder me enxergar. Tá conseguindo me ver legal? Beleza. A gente já teve algumas perguntas, tá? E vou te passar aqui algumas que eu já estou encontrando nos comentários. A primeira que eu encontrei foi da Marilyn Dyson. Olha só o que ela perguntou. Qual é a diferença de emissão de radiação para o paciente entre tomografia e a DDR? Olha, em termos de números, eu não sei te precisar, mas eu tenho certeza que a DDR consegue diminuir essa dose de radiação referente à tomografia. Como eu falei, um exame padrão que a gente está fazendo aí 300 imagens, ela equivale a 1,9 miligrays. Eu não sei te precisar exatamente como é que está hoje as tomos. Eu sei que existe aí estudos e softwares também buscando cada vez mais essa redução de dose, mas a DDR ela vai conseguir, através desse sistema, do equipamento de raio-x convencional, fazer e diagnosticar patologias que a tomo também conseguiria, mas de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática, sem precisar ali, acredito eu, ter mais radiação, inclusive. Beleza. Marilyn, se você não conseguiu tirar sua dúvida, depois ela pode também entrar em contato com você, não pode? Isso, a gente tem mais perguntas também. Agora tem do Martins Nascimento, Eduardo. Olha só a pergunta dele. Em relação sobre a dose de radiação no paciente, como o DDR se comporta? Bem, acredito que eu falei aqui um pouquinho já, tentando responder essa pergunta da Marilyn. O que nós temos hoje de informação sobre a dose é essa, que num exame convencional de DDR, permitindo então essa análise da estrutura pulmonar, equivale a em torno de 1,9 miligrays. Entendi, beleza. Porque teve mais pessoas perguntando aqui com relação à dose, e a Marilyn voltou com mais uma pergunta para você. Está perguntando aqui, ó, já é utilizado comercialmente em algum país? Sim, lá nos Estados Unidos, como eu disse, essa tecnologia já foi aprovada pelo FDA, que é a nossa Anvisa deles, e lá eles já estão comercializando isso. Então, eu já tive informações, por exemplo, no hospital lá em Nova York, onde as primeiras pesquisas foram feitas,
eles já estão utilizando isso e cada dia mais eles estão aí estudando, mas comercialmente já está em uso, né? Já está aí no mercado, tanto para a área de pneumologia quanto na área de ortopedia, mas por enquanto só lá nos Estados Unidos a gente está aí fazendo o máximo de esforço para poder trazer essa tecnologia aqui para o Brasil também. Certo. Agora, Eduardo, tem mais uma pergunta também do Martins Nascimento. Olha só o que ele perguntou. E como o DDR se comporta em relação à engenharia cognitiva? Olha, eu peço desculpas, mas eu não sei te dizer o que seria engenharia cognitiva. Talvez de. Não, realmente eu desconheço. Eu não li nada, nunca tiveram algum tipo de relação com outras áreas. Eu vou pesquisar para verificar se realmente existe alguma relação, entender melhor o que significa esse termo, para ver se existe aí alguma relação, mas eu não sei dizer aqui o que poderia ter e o que esse termo significa especificamente. Tá certo, sem problemas. Ô, Eduardo, agora as perguntas já acabaram. Eu queria até agradecer, viu, a você pela participação nessa live. Inclusive, até mesmo se o Martins ele voltar e quiser refazer a pergunta dele, ele pode te procurar também nas suas redes sociais, no LinkedIn. Pode também? Claro, com certeza. A gente, eu e toda a equipe da Cônica, com certeza aí vai estar à disposição para poder esclarecer não somente sobre esse tema, mas todos os outros temas que a gente vai abordar aí durante a feira. Ah, não, combinado. Eu estou deixando então aqui para o pessoal que acompanhou a gente, lá no link nos comentários, é o link da nossa feira. Quem já fez o cadastro já recebeu lá no e-mail o link de acesso, mas ainda quem não fez aquele pré-cadastro na semana passada, faz o cadastro nesse link e aí já vai automaticamente para a feira. Não sei se você já chegou a andar lá, mas está bem bacana o 3D, tá Instante, né? muito legal. Quem não acessou ainda confere, mandei já no chat e vou deixar também aqui um banner para o pessoal poder ver, que é onde está acontecendo a nossa feira. Outro detalhe também importante para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, não é a última live hoje, ainda tem mais duas, então você acompanha bastante aqui no nosso canal. A semana está bem recheada de assunto interessante, conteúdo bacana. E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar a gente. A gente tem um canal de chat também lá na nossa feira. Se precisar de alguma ajuda, a gente está disponível, tá bom? E agradecer novamente, Eduardo. Se você tem alguma consideração para fazer, pessoal, alguma coisa assim? Eu agradeço novamente em nome da Cônica, né, pelo convite da Arquimedes. Tenho certeza que vai ser um evento muito proveitoso para a equipe. E, de novo, a gente está aqui com esse objetivo, né, de ajudar as equipes de engenharia clínica. A gente sempre teve esse público como um parceiro mesmo dentro aí das nossas ações, e mostrar que a gente está realmente trabalhando para poder trazer tecnologias para ajudar cada vez mais as equipes de engenharia clínica, os nossos parceiros da área médica e, obviamente, o paciente. Ótimo. Então, pessoal, muito obrigado para quem acompanhou, tá? E não esquece, como eu já havia dito, tem mais lives ainda, tá? Ainda hoje. Então, enquanto vocês, mais adiante, agora eu vejo vocês novamente às 6h30, a gente tem mais uma live que eu vou estar presente. E agora às 5 horas também já tem mais uma live, tá bom? Obrigado de novo, Eduardo.